A lei da terceirização é o tema do nosso debate de hoje. Nós estamos recebendo o Eduardo Starosta, que é consultor de economia da FCDL, e a juíza da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Valdete Soto Severo. A Giane coloca uma série de coisas aqui da TVE, elogia o programa por estar debatendo esse assunto, a TVE especialmente, né? E diz que, porém, serão subempregos, né, que quer convencer a grande massa a atrair empregos, serão subempregos e isso não é divulgado em exaustão. E ela pergunta como pode ser melhor divulgado a verdadeira intenção do governo na terceirização. O Paulo de Portão elogia a senhora, que tem uma ótima explanação. Terceirização, ele acha que é um crime que está sendo legalizado. A Maria do Carmo de Guaíba diz que o programa é bom para ter só meia hora, quer aumentar aí o programa, Maria do Carmo. O Charles de Montenegro pergunta qual o propósito para a nação quando a lei de terceirização isenta o ente público da responsabilidade trabalhista quanto aos terceirizados. E tá aí, caso a terceirização não pagar, quem irá pagar aos empregados? Posso começar dessa vez? Questões colocadas. Por favor. Obrigada. Então, Lena, olha só, realmente eu também acho que a terceirização é um crime contra os trabalhadores e acho até que a gente devia ouvir mais os terceirizados, saber se eles gostam, né, de estarem em contratos temporários, de mudarem de prestação. Como fazer isso, doutora? Dando voz a eles, dando voz, enxergando essas pessoas, porque isso também é uma característica da terceirização, né? A terceirização invisibiliza esses trabalhadores. Eles estão ali limpando, eles estão ali atendendo telefonemas de telemarketing, a gente não os enxerga e não enxerga a realidade que eles vivem. E a realidade deles é muito ruim, é uma realidade de salários muito baixos. Eu trouxe vários dados aqui, que não vai dar tempo, obviamente, de falar, porque o programa é curto demais mesmo, também acho que tem que aumentar. Mas para esse assunto, que o assunto realmente aqui deve... Assim, mas tem muitos dados, tem uma obra do colega lá de Brasília, que é o Grijalbo, que chama Terceirização Máquina de Moer Gente, que é um livro muito interessante, onde ele traz também vários desses dados, demonstrando, assim, com pesquisas, que aumenta o número de acidentes de trabalho, que reduz salário, que reduz condição, que acaba praticamente com a condição de organização da classe trabalhadora. E veja, tudo isso num momento em que se propõe reforma trabalhista e reforma previdenciária, quer dizer, nós estamos apostando nessa lei que foi aprovada em contratos temporários, e são contratos curtos, e em terceirização com redução das condições de trabalho, e ao mesmo tempo propondo uma reforma previdenciária e uma reforma trabalhista que é uma patrola sobre a CLT. Quer dizer, como é que vai ficar a condição de vida dessas pessoas? E isso é a sociedade. E se a sociedade piora, tudo piora. A vida de todo mundo piora. O senhor acha que é desoneração ou essa desregulamentação, essa modificação? Olha, o senhor começou falando sobre a desoneração. Qual a desoneração? No que deveríamos apostar mais? Olha, só respondendo uma outra argumentação da doutora, tá? Eu me lembro uma leitura que eu fiz de Winston Churchill. Certa vez perguntaram a ele, tá, por que ele era defensor do capitalismo. Ele chegou, não sou defensor do capitalismo. O capitalismo é o pior sistema que existe, afora todos os outros. O que isso quer dizer? Tá? Todo sistema tem suas imperfeições, sem dúvida nenhuma. Assim como o nosso sistema capitalista gera, assim, algum tipo de, como é que se diz, de desequilíbrio na sociedade, existem modos reguladores, modos de gerar um equilíbrio maior, existem, tá? Tem vários partidos, não é muito bom falar de partidos políticos que propõem alguma coisa assim. Tá? Mas o que nós queríamos dizer em relação a isso? Primeiro, pela lei, tá, respondendo objetivamente a uma pergunta, a doutora tem mais propriedade para responder isso do que eu, mas uma coisa que eu tenho aqui na ponta da língua, tá? Quando a empresa de terceirização não consegue honrar os compromissos com o empregado, essa responsabilidade vai ao contratante, estou correto? Pela lei. Eu acho que a pergunta que foi feita em relação à administração pública, talvez em função da decisão recente. São várias perguntas. Essa é uma das perguntas. Qual das perguntas que... Essa sobre responsabilidade fala como é que pode uma lei liberar a administração pública de responder. Charles de Montenegro pergunta qual o propósito para a nação quando a lei de terceirização isenta o ente público da responsabilidade trabalhista quanto a terceirizados. Talvez ele até esteja se referindo à decisão recente do STF, que vai nesse sentido de liberar e que é gravíssima, porque o administrador público é talvez o que mais terceiriza no país hoje, né?
Tem razão. E Mas eu o diria... Leomar pergunta aqui pelo senhor, o Leomar Sim. de Gravataí, o Leomar é um sobrenome bem complicado depois, mas ele quer questionar se a terceirização é realmente vantajosa. Ele trabalhou numa empresa onde optaram por não ter mais o trabalho terceirizado, porque estava gerando um custo muito alto. Parabéns pelo programa. Olha, isso depende do tipo de empresa, do tipo de gestão. O que eu diria? Eu diria aos empresários, olha, na hora de terceirizar, vocês correm... lógico que pode ter o benefício do custo direto, tá? Um menor custo direto, mas vocês correm o risco de abrir mão, eventualmente, de um funcionário de elevada qualificação, que vai ser difícil buscar no mercado depois. Aos trabalhadores, o que eu vou dizer? Porque nosso interesse como lojistas é o quê? É que os trabalhadores tenham o maior nível de renda possível, até para ter um melhor nível de consumo, que é o nosso interesse. Mas eu diria o quê? Olha, gente, o mundo, tá, fora do Brasil, dentro do Brasil, dentro da cidade de Porto Alegre, dentro da casa de cada um mudou. Tá? Então, aquelas questões que nós víamos antes, tá, do coitadinho que é um desprotegido, com o nível de informação que nós temos hoje e com a grande competitividade de empresas, só alguns segmentos é que têm oligopólios que podem impor algumas coisas, tá? Depende da capacidade de organização e da capacidade de qualificação desses trabalhadores para obterem melhores oportunidades. E aí sim, eles vão encontrar, quanto mais qualificados forem, quanto mais organizados forem, tá? Dentro de uma ideia de cooperativa, dentro de uma ideia de uma empresa limitada, que os sócios sejam os próprios prestadores de serviço, eles podem encontrar vantagens, inclusive quando nós estamos num momento econômico ainda bastante difícil, mas que se busca uma ascensão. Uma ascensão exatamente, só para concluir, dentro de uma base muito deprimida. Vai demorar muito para recuperar o que nós tínhamos em 2013, 2014, mas o caminho está começando. E esse caminho gera oportunidades, e essas oportunidades dependem do quê? Depende da versatilidade dos prestadores de serviço e da qualificação. Isso é fundamental. Veja que interessante, né? Então a culpa é dos prestadores de serviço. Eles é que têm que ser versáteis. A pergunta do Leomar é muito interessante porque ele consegue perceber o quanto a terceirização é ruim também para a prestadora de serviço. E é verdade o que ele diz, porque a prestadora, que geralmente é uma empresa pequena, não é beneficiada por essa lei que foi aprovada. Essa lei é endereçada a beneficiar a tomadora do serviço, que geralmente é uma grande empresa. A prestadora não só não é beneficiada, como muitas vezes acaba quebrando, porque ela depende da tomadora para sobreviver. Se a tomadora cancela o contrato, ela não consegue, justamente porque ela não é uma empresa, ela é uma atravessadora de força de trabalho, ela não consegue se manter sozinha. E a própria tomadora, se for um médio empreendedor, um pequeno empreendedor, vai poder ter muita dificuldade, sim, se optar por terceirizar, porque se a prestadora não cumpre os direitos trabalhistas e ele tiver que cumprir, ele está correndo o risco de pagar duas vezes. O texto que está no Senado modifica essa condição? Não, o texto que está no Senado não é melhor do que esse. Tem algumas questões diferentes, mas não é melhor do que esse que foi aprovado, porque o problema é a terceirização em si. É isso que a gente teria que estar combatendo, né? Nós não poderíamos estar aqui falando em custo, nós teríamos que estar aqui falando em pessoas e na qualidade de vida dessas pessoas e na capacidade de consumo que essas pessoas têm que ter para que o sistema funcione. Então, assim, e é uma outra coisa que eu acho que é importante pontuar, né? Se nós acreditamos, se é o caso de acreditar no capitalismo, como foi referido antes, bom, para que o capitalismo funcione, a história nos ensina. Nós precisamos de direitos sociais fortes. E a terceirização vai na contramão disso, vai na contramão de toda a história de positivação de direitos sociais e de direitos trabalhistas. Olha, eu no diria Brasil o seguinte, e no mundo. Quebrando, quase todo o Brasil está. Tá? E um dos fatores que nós atribuímos, são 3 fatores que nós atribuímos à quebradeira atual do nosso país, do nosso Estado. Número 1, elevação de impostos, tá? Que lamentavelmente foram desviados, como nós vemos nesses escândalos que nós estamos assistindo aí no Brasil atualmente. Elevação de impostos, carga fiscal, desde a Constituinte até agora, subiu 19 pontos percentuais, subiu de 22% para 39%, para quase 40%, deixa o 41%. Tá? Aumento de juros, que aí também tem a questão do oligopólio do setor financeiro, e engessamento das liberdades, engessamento do país
não só dos empreendedores, como também dos trabalhadores, em função de uma burocracia muito rígida. Mas isso é um só para concluir, falso. Isso não é falso. Nós temos 2 minutinhos ainda. Eu queria só que vocês, ou que se quisessem aprovar nesse sentido. Ou não, então no final a gente vai fazer as pazes no final do programa. Não, tá? Não tem problema. Então, concluindo, por favor. Concluindo, tá? Nós enxergamos a terceirização como uma oportunidade, tá? Tem que ser incluído dentro do projeto, não só no projeto de terceirização, mas no projeto de modernização do Brasil, tá? Várias outras questões favoráveis ao aumento da nossa produtividade, aumento da nossa liberdade de exercício do nosso meio de vida, seja trabalhador, seja empresário. Essa é a nossa posição. Bom, Lena, só para assim, fazer o contraponto. Era por causa do tempo, eu ia mudar o assunto. A ideia a gente muda o assunto, mas só para dizer assim, uma mentira repetida muitas vezes continua sendo uma mentira. E a gente precisa voltar a estudar a história das relações de trabalho no Brasil e no mundo, porque se a gente estudar a história das relações de trabalho, a gente vai ver que os direitos trabalhistas, que não surgem no Brasil na década de 30, surgem muito antes disso, foram positivados justamente para que o sistema pudesse continuar funcionando. Então, assim, atribuir um engessamento que não existe da legislação trabalhista, uma crise que é mundial, que é de esgotamento do próprio sistema, é, no mínimo, lidar com o problema de uma maneira muito superficial. Em 10 segundos, cada um de vocês dizer assim, o que seria o ideal, então, em 20 segundos? 20 segundos, o mundo está crescendo, o Brasil não, primeira coisa. Então, essa é uma questão interna nossa e, sim, é da burocracia. Nós achamos que a desburocratização, desregulamentação do mercado de trabalho é importante e, no longo prazo, não precariza o trabalho e se beneficia, dentro de uma nova ótica, principalmente os prestadores de serviços, os atuais empregados. O ideal é combater a terceirização, demonstrar, como já está sendo feito, que essa lei que foi aprovada é absolutamente inconstitucional, promove um retrocesso social, não atende às necessidades de um país que se pretende solidário e que, inclusive, se pretende um país capitalista em desenvolvimento e lutar, sobretudo, para combater o estado de exceção que a gente está vivendo hoje. E aí, eu quero deixar registrado, Lena, que nós tivemos hoje uma pequena vitória. Não conseguiram aprovar no Congresso Nacional a urgência numa reforma trabalhista, que é mais um golpe dentro de tantos golpes, porque é um substitutivo a um projeto de lei que pretendia alterar 11 dispositivos da CLT e o substitutivo vem e propõe a alteração de mais de 100 artigos da CLT. E hoje conseguimos derrubar, digamos assim, a urgência. Então, em 20 segundos, é isso. Nós temos que continuar lutando para sair do estado de exceção que nós estamos e nós temos que continuar lutando radicalmente contra qualquer tipo de terceirização. Doutora Valdete, doutor Eduardo, muito obrigada pela vinda de vocês aqui, com certeza. Eu que agradeço, vamos continuar CDL. debatendo. Agradecemos especialmente a sua audiência esta noite. A seguir tem o Galpão Nativo e o Debate TVE volta amanhã às 8h30 em ponto. Até lá!